Antes de começar, vamos orar? Oh, Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de Ti, da Tua presença, bendizendo o Teu nome, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor se revele a nós através da Tua palavra, nos trazendo entendimento, iluminando, Senhor, os olhos do nosso entendimento, que nós possamos compreender, Senhor, e que o nosso coração possa receber, Senhor, essas palavras como semente em terra boa, Pai, que frutifica a 100 por um, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos no dia 33, dia 2 de fevereiro, e hoje a gente vai ler Levítico do 5 ao 7. Antes de começar a nossa leitura, verdadeiramente queria agradecer mais uma vez por você permanecer firme, dizer que nós compartilhamos aí da mesma fé, do mesmo propósito, e quando o povo está unido com um só coração, não há quem possa impedir. Então, em nome de Jesus, nós chegaremos ao final. Deus tem nos dado graça acima de todas as coisas. Eu até acabei tendo meu celular furtado, por isso que os vídeos estão oscilando a qualidade. Eu peguei um emprestado, outro, enfim, eu ainda tô vendo como é que eu vou resolver isso. Mas o que importa é que nada pode parar esse projeto que Deus colocou no nosso coração. Então, permanecemos firmes apesar dos pesares e vamos em frente. Estamos igual aquela música, nada pode parar a igreja, né? Amém? Então, vamos dar início à nossa leitura? Levítico 5. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa, mal ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar, é a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado de farinha como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado que cometeu em uma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas ao Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto. E dará ao sacerdote, assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por outra pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim, e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita,
para a oferta pela culpa, e o sacerdote por essa pessoa fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu e lhe será perdoado. É uma oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Levítico 6. O Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou se estiver usando extorsão para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito das ofertas de cereais. Os filhos de Arão oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo, no pátio da tenda do encontro, o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês dentre as ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade, à tarde, será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo, será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito das ofertas pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que ao oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre o que o sangue caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens de linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne, coisa santíssima é. Porém, não se comerá de nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Levítico 7. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa.
Coisa santíssima é: o animal que é ofertado pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar, ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que deverá ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todos os homens de linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também, toda oferta de cereais que for assada no forno ou que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento bem finos e untados com azeite, e bolos feitos da melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dela ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Se alguma pessoa tocar alguma impureza, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, ao sacerdote e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é, de geração em geração. Essa é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai.
Assim nós acabamos o dia de hoje e eu espero você aqui amanhã. Que Deus te abençoe.